Porque o senador Renan Calheiros apresentou no Supremo Tribunal Federal uma ação contra o delegado Vinícius Venturini por suposto abuso de autoridade. No sábado passado, a Polícia Federal indiciou o parlamentar por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o senador, que hoje é relator da CPI da pandemia, pediu e recebeu R$1 milhão em propina da Odebrecht no ano de 2012. O parlamentar afirma que o indiciamento seria uma tentativa de desviar o foco de seu trabalho como relator da CPI, além de manchar a sua reputação. Constantino, eu tenho certeza que você concorda com o senador. A pergunta que fica no ar, né, Paulo, é quem é que precisa fazer algum esforço para manchar a incrível reputação do senador Renan Calheiros, né? Ela, por si só, já é uma mancha enorme. Quem não lembra de Mônica Veloso e tantos outros casos, né? Então, esse assunto, essa pauta, serve para mostrar algumas coisas. Primeiro, aquele problema estrutural, como o Serrão gosta de apontar, né? O problema estrutural que é esse círculo vicioso entre um Supremo Tribunal Federal, cujos ministros só podem ser retirados por meio de um processo de impeachment que depende do Senado, e um Senado que tem foro privilegiado e muito senador com o rabo preso. Então, isso tudo acaba formando um circuito fechado de proteção mútua, né, onde os ministros do Supremo praticam os maiores abusos que tem, crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, aí sim, né, abrindo inquéritos ilegais, rasgando a Constituição, perseguindo adversários, se metendo em pautas do Congresso, como voto auditável ou até sistema de governo, né, eles metem de forma aberta. Eu não consigo nem explicar uma postura dessas aqui para os colegas americanos. Eles não poderiam ser capazes de imaginar algo parecido vindo de um justice da Suprema Corte. E, por outro lado, senadores como Renan Calheiros, que respondem a inúmeros processos, gozando do privilégio do foro, né, que só pode ser julgado, então, pelos companheiros supremos. Tudo isso é nefasto e talvez seja um dos grandes problemas, um dos grandes males que o nosso país precisa enfrentar hoje, né? Do ponto de vista de ataques a instituições, não tem ataque à instituição mais nefasto do que esse. E outro aspecto que eu queria abordar é quem é Renan Calheiros. Renan Calheiros é esse, né, que mais uma vez é denunciado, é delatado, né, por algum tipo de esquema envolvendo corrupção aí, em conluio com o Estado e grandes empresas. E esse personagem, conhecido da imprensa, conhecido de todos nós, né, foi transformado em alguém sério, até na Voz da Ciência ou no Bastião da Ética, por uma mídia muito desesperada por algum tipo de munição contra o presidente Bolsonaro. Então, nós vimos entrevistas em jornais, nós vimos reportagens e mais reportagens levando a sério Renan Calheiros, né? Sem nenhum tipo de aperto, sem nenhum tipo de lembrança ali de quem ele é, né? A única exceção que eu vi, justiça seja feita, foi na Gazeta do Povo, onde publicaram um perfil, inclusive com todos os inquéritos a que ele responde, né? Do outro lado, nós estamos vendo isso, uma tentativa de resgatar Renan Calheiros como alguém sério porque ataca Bolsonaro. Mas vem dos mesmos que estão tentando apagar, e olha que é preciso de muito pano e muita enxaguada, né? Apagar o histórico do Lula, né? Então, aí a gente já vê qual é o real intuito. Ô Serrão, você acha que se o Renan Calheiros não fosse o relator dessa CPI, essa comissão parlamentar teria um outro destino? Talvez sim, Paulo Matias, talvez sim, mas o Renan Calheiros, né, é aquele personagem previsível, né? Para ele deve estar muita gente cantando agora aquela antiga musiquinha do imortal Noel Rosa, que foi assim maravilhosamente cantada pela Beth Carvalho, né? E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Pois é, para o Renan, esse sambinha cai muito bem. Agora, qual é o ponto central dessa discussão? 2. O Supremo Tribunal Federal conseguiu fazer um inquérito direto contra um deputado que foi acusado aí de praticar, abusar contra a democracia. E fez, praticamente condenou esse deputado, levou ele à prisão, né? Está aí, o caso está em discussão. Agora, o mesmo Supremo Tribunal Federal não se mexe para pegar aqueles políticos que são acusados diretamente de corrupção. E ainda fez pior, né? Todo mundo se lembra, no outro dia,
perdoaram, inocentaram, praticamente devolveram Lula ao xadrez. Perdão, xadrez eleitoral, calma, né? Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Eles apenas vieram com uma filigrana jurídica que não é muito real, considerando o juiz Sérgio Moro suspeito e dizendo que tudo que foi julgado na vara de Curitiba fica anulado e tem que ir para outra vara, recomeçando todo o processo e permitindo que nós tenhamos Lula candidato à presidência. Então, essa é a primeira contradição. A segunda, que a população brasileira está de saco cheio e tem que discutir isso muito seriamente na próxima campanha eleitoral. É preciso acabar com esse foro privilegiado, o tal foro por prerrogativa de função. Isso é absurdo. O direito correto é: o parlamentar precisa ter a imunidade que está garantida na Constituição no artigo 53, mas isso diz respeito à atuação parlamentar dele. Curiosamente, vamos voltar de novo ao caso ali de trás, ela foi vilipendiada no caso do deputado Daniel Silveira e com a conivência absurda do Congresso Nacional. Mas esse é um direito que tem que ser respeitado. Outra coisa diferente é quando o parlamentar comete crime no exercício do mandato, crime comum, crime que nada tem a ver com a atividade parlamentar dele, principalmente corrupção. Então, aí sim, a Polícia Federal deveria ter toda a condição legal de investigar esse delinquente. Quem é que vai investigar? Eu, você que está aí em casa? Não, quem tem que investigar é a Polícia Federal. Ah, mas tem que pedir autorização primeiro ao Supremo. Não, a denúncia não acontece assim. A denúncia acontece, pode partir do Ministério Público ou até da própria Polícia Federal, que também tem autonomia para levantar as questões. Então, a gente tem que discutir o foro privilegiado. Isso tem que acabar, tem que ficar apenas restrito ao direito do parlamentar não ser punido no seu mandato. Essa é uma missão para o ano que vem. Nós vamos eleger aí 27 senadores, que eles sejam pessoas honestas. Chega de eleger bandido para o Senado, porque o Senado é a ponta da transformação. O presidente Bolsonaro, os conservadores têm que focar na eleição de gente séria, comprometida com as mudanças. Do contrário, o Brasil não vai melhorar. Bruna, você acha que o Renan Calheiros mancha essa CPI? O Renan Calheiros mancha tudo que ele toque, né? O Renan Calheiros é uma das personalidades menos respeitadas pelo povo brasileiro. Não é à toa que eu acho que ele é o maior colecionador de blocos no Twitter. Ele teve que bloquear todo mundo, a tal ponto ele é impopular. Mas isso que o Serrão estava falando é justamente o que me ocorre. Eu sempre me pergunto quando acontece esse tipo de coisa. O que adianta a gente ter Polícia Federal ativa e competente se a gente tem foro privilegiado? Não adianta nada. Então, se a gente tem foro privilegiado, eu não entendo muito bem qual que é a função da Polícia Federal, né? Mesmo porque quando alguém se sente assim perseguido, entre muitas aspas, ele pode pedir para um coleguinha que esteja no governo convocá-lo de alguma maneira, dar um cargo ali para blindá-lo, né? Como já aconteceu no passado, não é preciso eu lembrar aqui em que ocasião, uma ocasião muito lembrada aí pelos brasileiros, né? No caso do Renan Calheiros, quando um cara como o Renan fala de abuso de poder, na verdade, abuso de poder é o foro privilegiado, porque o foro privilegiado coloca todos os representantes do povo acima do povo. E aí você não tem mais todas as pessoas em relação de equidade diante da lei. Você tem alguns mais iguais do que os outros, ou seja, aqueles que têm foro privilegiado podem cometer crimes que, se eles tiverem um acordinho bom com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão continuar fora das grades e gozando do privilégio da impunidade. Então, pelo amor de Deus, né? Foro privilegiado acaba com a possibilidade da Polícia Federal se desenvolver e fazer aí aquilo que ela tem de fazer pelo país. Vai lá, Constantino. Não, total acordo, mas eu quero trazer só uma informação aqui de última hora, que o Fábio, que é do departamento jurídico, responsável jurídico das lojas Arvan, está me dizendo aqui, está vendo o nosso programa, está vendo a gente comentando sobre o Renan Calheiros e está dizendo para se preparar o Renan, né, para quando for o Luciano Hang lá na CPI, porque não tem rabo preso e vai dizer certas verdades, que essa turma não está acostumada a ouvir, né, porque fala diante de um espelho. E isso é uma outra coisa que eu puxo o gancho para falar, né?
Infelizmente, é um poder de CPI ali que pode até dar voz de prisão. No Brasil ainda tem isso, desacata a autoridade, tem umas coisas assim, né? É um excesso de privilégios do servidor público, em vez da gente encarar que eles é que são nossos servidores e nós pagamos os seus salários via impostos, né? Então, o grau de arrogância que eu já mencionei, a postura absolutamente deplorável com que esses líderes da CPI tratam os depoentes, né, como se fossem criminosos, eles é que respondem por vários crimes, né? Isso precisa encontrar algum limite. Então, eu folgo em saber que tem alguém disposto a ir lá e botar esse limite. Vai ser, no mínimo, divertido. Constantino, está marcado para que dia o depoimento do Luciano Hang? Não sei que dia ele foi que tá convocado, né? Ele foi convocado aqui, mas eu vou dar uma checada qual é o dia que está previsto. Bruna, você. Na verdade, a gente tem uma proposta, né, que precisa ser mais bem debatida na sociedade brasileira, que é o tal do recall de mandato, a revogação de mandato. A gente tem de ser capaz, a gente tem de ter a possibilidade de mandar embora, de despedir os nossos representantes, né? Esse mecanismo faria muito bem à democracia brasileira. Talvez a gente tivesse uma a partir do momento que esse expediente fosse implementado, mas a resistência ali na Câmara é muito grande, justamente porque hoje em dia todos esses políticos assim profissionais que a gente diz, aqueles que vão se eleger justamente porque estão atrás de privilégios, têm a expressa intenção de ir até a bolha de Brasília e viver uma vidinha encantada, sem possibilidade de serem mandados embora. Serrão, para a gente fechar. É por isso que você que está aí nos assistindo, tem imensa responsabilidade com tudo que vai acontecer a partir de agora. A eleição do ano que vem é fundamental. É preciso eleger senadores comprometidos com essas pautas básicas de mudança. O Senado é quem tem a prerrogativa de investigar, não diria nem investigar, mas de apurar se o funcionamento do Supremo Tribunal Federal está correto. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal é quem tem a competência para julgar senadores acusados de crime. Então, a gente tem que acabar com esse pacto de mediocridade, tendo poderes realmente independentes. Um Senado que tenha condição de, se receber um inquérito contra o ministro do Supremo, colocar esse processo para andar. Tem vários pedidos lá que não andam, isso é um absurdo institucional, e, ao mesmo tempo, também ter um Supremo que respeite a institucionalidade, que não extrapole. O Poder Supremo não está acima de todos nem de tudo no Brasil.